Mas vamos fazer aqui. Pastor Lucas! Você tá, rapaz? Tá bem? Tudo bem, tá. Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Ah, tá. É porque eu liguei o computador e o celular, caso o celular falha, porque ele tá velhinho, ele tá começando a aparecer umas raias aqui, e eu tô vendo o senhor com um monte de risco, mas a câmera dele é melhor. Aí, se qualquer coisa, eu vou usar o computador. Eu passo o computador, se eu ficar atento aí. Tá velho igual o João, né? Tá igual... Ô, meu querido, o que foi que houve com... Lembra que eu conversei a última vez, não sei porque veio na cabeça, o cachorrinho, vocês acharam o cachorrinho que foi pro mato aí? Não, eu estava indo trabalhar de madrugada, 6 horas da manhã, e tinha um cachorro com a parte de trás quebrada, bem no asfalto. E aí eu passei do lado. Aí eu fiquei orando, pedindo para Deus preparar alguém, porque ia vir um caminhão e ia esmagar, porque ele não tava, ele não conseguia sair do asfalto. E eu passei rápido no carro. Aí eu parei lá na frente, dei a volta. Aí eu falei, bom, a resposta da oração vai ter que ser eu mesmo, né? Aí quando eu se aproximei, ele se arrastou até o acostamento. Aí eu tinha encostado o carro do lado, aí eu peguei, era uma cachorrinha, peguei ela, botei do lado lá, do passageiro, e perguntei a um homem que estava saindo assim, se tinha uma veterinária perto. Ele falou, na cidade próxima tem. Aí eu cheguei lá, eu estava indo trabalhar, e estava sem gasolina. Aí eu falei para a moça, por favor, cuide dessa cachorrinha que eu vou trabalhar e tal, porque ela foi atropelada e encontrei no meio do asfalto. Ela falou assim, por que o senhor não leva em Ponta Grossa? Aí eu falei, porque eu estou com reserva de gasolina e eu preciso de 2 milagres, um que se cuide dessa cachorra e outro que Deus ponha gasolina no meu carro. Aí ela ficou assim, meia compadecida, pegou a cachorrinha. Aí eu falei, vou olhar no meu saldo, agora eu vou ver o segundo milagre. Quando eu olhei no meu saldo, tinha R$500. Aí eu peguei e fui no posto, pus gasolina, 300 e pouco reais. Aí os outros que sobrou, 120, eu paguei os remédios da cachorrinha. Aí eu fui trabalhar e voltei, passei lá, ela estava cuidando da cachorrinha. Aí ela falou assim, leve para sua casa para você cuidar dela. Aí eu trouxe, aí a minha filha viu que ela estava toda sem reação nervosa, fez aqueles testes de espetar para ver se reage, teste de ficar em pé. Não. Aí falou assim, pai, leve ela para sacrificar, porque ela não vai resistir. Aí a minha filha foi comigo, levou lá para sacrificar, e a moça não quis sacrificar. Minha filha falou, pai, ela não vai querer sacrificar. Aí passou a semana, isso foi acho que foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estava passando, e ela falou assim, ó, vem aqui ver a cachorrinha, ela tá melhor. Aí ela não tinha sacrificado. Aí eu peguei e falei assim, aí ela falou assim, eu te ajudei, agora você me ajude. Leve ela para sua casa. Eu falei, pois é verdade, porque foi eu que trouxe, né? Responsabilidade minha, eu que peguei ela. Aí eu levei para casa, ela tá aqui. Aí eu orei em línguas em cima dela, ela já tá andando. Olha só. Ela teve uma lesão nervosa e as patas dela ficaram sem apoio, sem firmeza no chão, assim, sabe? Então agora já tá andando. Mas ela tá bem assim ainda, se recuperando, né? Então ela se deita, ela anda um pouquinho, se deita. Mas Deus está fazendo um milagre, né? O senhor vai ficar com essa cachorrinha então agora? Já tenho 7 aqui, porque 3 meus, essa quarta, e vem mais 3 do vizinho, né? E mais a mãe dos cachorrinhos do vizinho. Dá 8, né? Vixe, dá até 8, né? Nem 7. Ainda bem que o senhor tem uma chácara aí, né, mano? Pois é. Então, os meus, o que eu assumo, tudo bem, mas o do vizinho a gente faz por amor, né? A gente faz por amor. Mas eu vou procurar o dono dela, né? A hora que ela estiver bem, eu vou levar ela no veterinário para dar remédio para verme, fazer todo um tratamento, arrumar o pelinho dela, botar um perfuminho e tal. E eu vou levar ela na cidade. A hora que eu soltar é um povoado. Na hora que eu soltar, eu ver que ela procurar uma casa, eu vou encostar lá. E ora a Deus que eu vou pregar o evangelho lá, então. Porque eu acho que o propósito de Deus é esse. Os cachorros, eles comem o quê, Ian? Qual a alimentação deles aqui em casa? Essas coisas de americano mesmo? De comprar coisas do supermercado? Ração? A minha filha estudou veterinária e não entende bem dessas rações. Ela olha só, tá certo. Às vezes, né? Ela escolhe uma boa ração para eles. Minha filha faz isso pro nosso cachorro também. Escolhe
Não, pai, não escolhe isso aqui não, isso aqui é horrível, não escolhe isso aqui não, tal, sabe essas coisas. Entendo. A sua filha é veterinária também? Não, ela só lê demais. Tá bom. Ela lê os ingredientes assim, fala, não, isso aqui como é que fala no Brasil? É veneno para cachorro. Não dá, não. Teve um rapaz que falou que comida de cachorro, se a gente humano não come, porque a comida não é boa. Então você vê que é coisa boa. O próprio fabricante, ele come a ração para mostrar que até o ser Teve humano. eu não vou falar o nome da marca aqui, mas foi uma coisa grande nos Estados Unidos. Os animais que comiam estavam passando mal, uns morrendo. Fizeram coisa lá na comida. Bom, meu amado, pedi uma oração sobre o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, trazer aqui para nós o pastor Lucas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui na vida dele, na vida da Lês, a bênção que o Senhor tem feito, a direção que o Senhor está levando ele. Muito obrigado por ter trazido ele aqui para nós hoje. E que a tua bênção agora, Pai, as tuas palavras, teus sentimentos saiam do teu coração e desça agora sobre o pastor Lucas, que ele venha falar. Que as palavras do Senhor saiam da boca dele e venha nos ensinar os caminhos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Muito obrigado por esse privilégio de ter o pastor Lucas aqui conosco. E pedimos agora que o Senhor pegasse ele, guiasse ele e que ele venha falar as tuas palavras para o nosso enriquecimento, Pai, nossa edificação. Em nome de Jesus, Pai. Lembrai também da nossa querida Inês, sorriso maravilhoso que ela tem. Abençoa ela também, Pai, em tudo que o Senhor tem desenhado e escrito para a vida delas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém, amém. Amém. Amados, aí uns 45 minutos, tá bem, viu? Vamos embora, vamos lá. Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Então vamos ler Salmo 31 e meditar no Salmo 31. Salmo 31 e o Salmo 32 quase é o mesmo assunto, né? Eu gosto muito do Salmo 31 e 32, então nós vamos meditar, né? Então vamos falar um pouco sobre a realidade espiritual da nossa vida, sobre quando é que uma coisa é verdadeira, quando que uma coisa é falsa, né? Porque agora nós estamos na iminência dos acontecimentos aí muito desencadeados, né? O Senhor tem dado muitas confirmações sobre o arrebatamento, porque nós deveríamos saber sim a data. É profético, é da palavra que quem está vigiando e quem está na luz saiba quando Jesus vai voltar. E como eu já falei aqui, já expliquei aqui, o primeiro arrebatamento é das primícias, pessoas que já estão maduras, prontas. E também já expliquei o critério para que você esteja maduro e pronto. É o desapego total do mundo, né? É o arrependimento completo de seus pecados, né? No caso, porque você já confessou tudo, não tem nenhum débito, tem uma confiança total no sangue de Jesus, um arrependimento completo, um desapego total, né? E com isso você tem a mortificação total da sua carne e a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito, ela vem pelo amor a Deus, como Paulo diz, que nós possamos conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus em Cristo Jesus, para que, aí tem um objetivo, possamos ser cheios de toda a plenitude, da estatura completa do varão perfeito, da unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, cada vaso tem um tamanho, mas ele precisa ser cheio. Você não precisa ser um vaso grande, né? Basta que você seja cheio dentro do seu tamanho. E é isso que você precisa nessa vida, ser cheio de Jesus, da plenitude. Para ser cheio da plenitude, é essa lista que eu falei, eu vou repetir. Arrependimento total, confiança total no sangue de Jesus, mortificação da carne, desprendimento do mundo, e uma entrega de amor sincera e completa, porque Deus quer que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, não de boca, falar, pregar é muito fácil, o negócio é viver. Então, se você está cumprindo essas condições, você vai ser arrebatado sem problema algum. Se você não cumpre essas condições, se humilhe e clame, porque o coração ele pode se transformar em um único dia, em um único minuto. E o Senhor vai gerar situações para que você chegue a essa plenitude. Então, você tem que confiar no Senhor, buscar para que
você aproveite essas situações de desprendimento total, purificação total, plenitude total, para que você pague. A última coisa também que acontece é você ter uma carreira a cumprir. Paulo fala, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira, né? E assim por diante. Então, algumas coisas Deus determinou para a sua vida para que você as cumpra. Então, se você ficar na pendência, né, de não estar amadurecido e de não ter cumprido o que Deus determinou, você fica para o refinamento maior, que é o refinamento da tribulação e ser arrebatado na 7ª trombeta. Não é a grande tribulação, é da tribulação. Nós não precisaríamos passar nem pela tribulação, mas como nós pecamos, negligenciamos a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade, não renunciamos a nós mesmos, deixamos se envolver com paixões carnais, nos envolver com questões do mundo. Isso divide o coração e a pessoa não fica integralmente para Deus. E Deus, ele não vai pegar uma pessoa que está dividida, porque aquela divisão do coração, quando chegar lá no céu, vai reclamar, vai achar que não está bom, igual o povo lá na Terra Prometida, né? Então, você vai ter um coração dividido. E se você tiver um coração dividido, você não permanece no céu, e Deus não quer perder você. Então, ele prefere levar você quando você estiver totalmente pronto. Então, se alguém não for arrebatado, porque não é primícia, porque não está amadurecido, e porque não chegou na plenitude das obras, de tudo que Deus determinou na sua vida, fique tranquilo, porque aí nós vamos passar por um processo, né, para ser purificado e arrebatado na 7ª trombeta. Tá bom? É porque o Senhor vem avisando, 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 e as pessoas vão ignorando. Então, como é que a gente ignora? É isso que nós vamos ver agora. Que situações você, na sua vida, tomou, pensou, raciocinou, determinou, concluiu, para você ficar em débito com Deus e não participar dessa primícia? Ou seja, o que falta para você ser uma primícia, se houver tempo de você alcançar? E se não houver tempo de você alcançar, você vai passar pela tribulação e vai ter que passar por tudo que Deus determinou, até purificar o seu coração, e você realmente está totalmente nas mãos de Deus. Amém? Então vamos lá, lê o Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristezas e meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram me tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, Senhor, porque eu tenho invocado.
eu tenho te invocado. Deixa confundir os ímpios, emudeçam-os na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amém? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que saber, esse salmo aqui é um salmo de confiança, de busca de confiança, assim como o Salmo 32, onde a gente precisa confessar os nossos pecados. Nós temos a mania de achar que a realidade é só o que a gente vê, o que está para fora, né, dos nossos olhos, mas a realidade também é o que está para dentro de nós. O que está para dentro de nós é tão real ou até mais real do que está para fora. Porque você vai num show de mágica, alguém te engana. Então, para nós não sermos enganados para fora, você tem que ter muitas informações no mundo. Mas na vida você tem que ter a palavra. E a palavra de Deus, ela evita que você se engane para fora e se engane para dentro. Mas a base para começar a cortar todo o engano é a confissão dos pecados. Não tem outro princípio que você comece para tirar o seu engano do seu coração sem a confissão dos pecados. Então, o que faz o Espírito Santo? Ele sonda, ele traz à tona uma coisa que está lá no fundo, como se fosse uma pedra que mergulhou lá no fundo do rio, ele sobe aquela pedra, você olha na superfície, pega aquela pedra do seu coração, mostra para Deus e confessa, essa pedra foi isso, aquilo que eu fiz naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E você joga a pedra fora do seu coração. Então pensa que seu coração é um rio e as pedras caíram lá no fundo. Entenderam? Então você não consegue tirar aquela pedra. Digamos que você mergulha no seu coração. Você é um rio e você mergulha. Como é que você faz isso? Na oração, na comunhão. Só que quando a gente mergulha, a água tenta jogar você de volta. É um empuxo, né? Você tenta mergulhar. Então, o que você tem que fazer? Soltar o ar. Meio lá no fundo. Então, o que é soltar o ar? Esvaziar-se de si mesmo. Aí você chega no fundo, seu coração começa a pegar as pedras. Pega as pedras, vai para a superfície e joga fora. Olha a pedra, essa pedra foi por causa disso, e joga fora. Essa pedra foi por causa daquilo. Mas vai chegar uma hora que vai ter pedras muito grandes. E você não vai conseguir levantar ela lá da superfície e jogar fora. As pedras pequenas são simples e fáceis de tirar. Você lembra, você sabe onde está, você mergulha lá dentro do seu coração, você pega a pedra, você olhando assim, ó, a água dentro, quando você mergulha na água, é turvo. Você não vê direito. Quando você olha para fora da água, tudo claro, mas dentro da água, tudo turvo. Então, dentro do seu coração, tudo é turvo. Mas você distingue uma pedra, né? Alguma coisa, uma plantinha, um peixe, né? Dentro da água você distingue. Então, no seu coração, você distingue alguma coisa, mas não perfeitamente. Então, o que acontece? Você pega as pedras mais fáceis. Mas o rio, estando cheio de pedra, ele não corre uma água pura, cristalina ali, né? Fica represado. E Deus quer que um rio de vida que flua. Então, se tem muita pedra grande, muita mágoa, muito rancor, muita coisa antiga, você precisa que Deus levante aquela pedra para você. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Assim como as pedras pequenas você vai localizar, porque o Espírito Santo ele ilumina a consciência e ilumina o coração. Então, na sua consciência, você já busca aquilo que é mais fácil. O Espírito Santo está ali te ajudando a pegar as mais fáceis. Mas quando chega nas mais difíceis, você precisa clamar por um arrependimento profundo para você ter a força de levantar aquela pedra. Sem o arrependimento profundo, aquela pedra pesa e você não levanta ela do leito do rio.
E ali você afunda com a pedra. E você mergulha para tentar tirar e afunda. Mergulha para tentar tirar e afunda. Entendeu? A pedra pesa você. E você fica assim, ó, subindo e descendo espiritualmente, subindo e descendo espiritualmente, subindo e descendo a vida inteira. Então você tem que tomar uma decisão. Fala, Senhor, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, eu suplico, sonda todo o meu coração e me ajuda a tirar as pedras mais pesadas, assim como todas, né? Mas aquelas mais pesadas, que só tu, por tua graça e por teu poder, pode me dar a condição de mergulhar fundo e remover aquela pedra pesada. E você apresenta ela para Deus, conta qual foi a situação que aquilo aconteceu, e o Espírito Santo lembra você, você tem que confessar. E Deus te dá a força de jogar ela fora do teu coração. Entendeu? Então, o que está incomodando você não é só o que está fora da sua vida, é o que está dentro do teu coração, dentro desse rio. Então, a realidade espiritual, ela é as duas coisas, o que está fora e o que está dentro. Amém? Então, o salmista está dizendo aqui que ele está confiando em Deus e está pedindo justiça, né? E está clamando para que ele seja livre. Mas lá na frente, né? Ele fala assim no verso 10, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, muita dor, muito choro, a minha força descai por causa da minha iniquidade. O que é iniquidade? Uma pedra no fundo do coração, no fundo do rio da tua vida. E os meus ossos se consomem, você não tem força de levantar aquilo. Amém? Então, quando ele começa o salmo, ele pede livramento, né? E ele declara que Deus, né? Então, ali tem declarações. Você precisa fazer declarações para Deus. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me em caminho. Essas declarações é a espada do Espírito cortando a dificuldade. Porque se você fala, eu em ti confio, você está confessando um amor, uma confiança. Se você está falando assim, inclina meus ouvidos, para mim os teus ouvidos, você está suplicando. Mas se você faz uma declaração como essa, você está cortando o mal. Então, veja, são 3 situações diferentes. Uma declaração de confiança, uma súplica e uma declaração contra as fortalezas do inimigo. Aí ele, de novo, ele suplica, ele diz assim, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Aí ele começa a confessar, fazer um pedido junto com uma declaração. Então, nós temos que aprender com Davi como orar, como fazer as declarações, como usar a espada, como confessar, como declarar confiança. E, ao mesmo tempo, né, já ação de fé. Porque isso é fé. E isso não pode ser de fingimento de palavras. Eu não posso pegar um salmo e ficar lendo ele como repetição, porque ele não produz o efeito espiritual. E por que ele não produz o efeito espiritual? Porque é uma repetição sem sinceridade, sem temor, sem verdade, sem arrependimento. Oi? O seu som aí caiu, amado. Caiu bastante. Começou a chover. Tá bom. Eu só queria te falar que caiu bastante, tá? Mas dá para ouvir. O senhor ainda tem 25 minutos. Sim, mas quantos minutos ficou caído? Voltou agora. Quantos minutos ficou caído? Voltou. Só 2 minutos. Tá bom. Quer que eu entre pelo computador? Não, aqui tá bem. Voltou ao normal. Vamos continuar. Tá bom. Então, vamos ver onde nós paramos para continuar aqui. Então, ele diz assim, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me. Né? Bom, vamos voltar aqui no 2, né? Inclina-me para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Ele está em apuros. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima, que me salve. Ele está suplicando.
Quando ele disse assim, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, ele está declarando e suplicando. Tira-me da rede que para mim esconderam, porque tu és a minha força. Ele está fazendo um pedido e fazendo uma declaração. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor da verdade. Ele está se rendendo e fazendo uma declaração. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio em ti. Então, ele está separando aquelas influências más daquilo que está no coração dele, para que o coração dele fique puro. Aí ele está dizendo assim, eu me alegrarei, está tomando uma atitude. Eu me regozijarei na tua benignidade, outra atitude. Pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Então ele já está sentindo a presença de Deus. Porque ele está angustiado, assim como teve nas outras angústias, e ele já está começando a perceber que Deus está tocando o coração dele. Então está percebendo a dinâmica do Salmo? Como que deve ser a dinâmica espiritual do nosso coração, a batalha que nós passamos no dia a dia? Irmãos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, esse primeiro mandamento tem que ser a primeira súplica que você tem que fazer. Senhor, me dê a graça de te amar de toda a minha alma, de todo o teu entendimento, de todas as minhas forças. E ele vai providenciar o processo para o qual você vai passar dores, tristezas, angústias, enfados, tudo, para desenvolver o amor. Então, quando você estiver passando qualquer coisa, você não reclame, porque ele está desenvolvendo o amor para você cumprir um primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele é um dominó que empurra os outros. Aí você vai cumprir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Aí você cumpriu toda a lei. Você vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, porque você cumpriu o primeiro e empurra os outros. Então, a confissão de pecados, ela abre o coração para que elimine a sujeira e venha a luz. E a luz traz o amor. Então, irmãos, quando o amor entra no coração, brota a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, vem o fruto do Espírito. Você está vendo que uma coisa vai puxando o outro? Então, você está nesse sobe e desce a vida inteira, espiritual, porque você precisa tomar essa atitude que esse salmo está te ensinando aqui, e que essa palavra está ensinando para você. Abrir o seu coração em confissão, abrir o seu coração em arrependimento, trazer para tona, faz uma revisão da história da sua vida desde o seu nascimento até o dia de hoje, e confessa os seus pecados por causa do arrebatamento, porque ainda você pode participar se o teu coração for totalmente iluminado. Então não é uma questão de tempo, irmãos. É uma questão de entrega. Entende? Participar do arrebatamento é uma questão de entrega, não é? Eu tenho 40 anos de crente, acho que eu vou ser arrebatado. Não, às vezes não é, irmão. Eu me converti ontem, será que eu vou ser arrebatado? Às vezes vai, porque é uma questão de entrega. Quanto de entrega você entregou? É tudo. Tudo é tudo. Se você ficar com um pouquinho, né? Então, você está retendo que nem Ananias e Safira. Aí você não pode dizer que entregou tudo, senão você está mentindo para o Espírito Santo. Então, você tem que pensar assim, eu entreguei tudo? Não, não entreguei. Então, confessa que não entregou. E vai atrás daquilo que você não entregou e entrega. Porque o tempo está correndo. E se você entregar tudo até o último segundo, você é arrebatado. Porque o seu coração é totalmente preenchido por Deus. Talvez a vida inteira, você passou a vida inteira somente para fazer isso. Tem gente que Deus exige que ele, além de ser salvo, ele salve os outros, ele prega o evangelho, ele ensine a palavra, ele faça várias coisas, porque para muito dado, muito é exigido, mas às vezes para você não precisou tudo isso.
Então você está que nem um ladrão da cruz, que precisou ser crucificado junto com Jesus para ter uma entrega total, para na última hora já ir embora. Eu não sei qual é o seu caso. Eu tenho que procurar saber o meu. Eu estou procurando saber qual é o meu caso. Se eu vou ser arrebatado, se eu fico. Eu não ensinei tanto aqui sobre preparar o coração para arrebatamento, e vai que eu fico. Né? Aí eu falo assim, ó, tá vendo o pastor ensinando tanto para nós ser arrebatados, né? Ele ficou também. E eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que fazer a revisão na minha vida. Eu não vou entrar em desespero, porque eu não vou largar do Senhor. Mas uma revisão eu vou ter que fazer, ou então vou ter que aceitar o processo que ficou faltando. Então, eu tenho um ponto de partida, que é o arrependimento, eu tenho a confissão da fé, a comunhão com Deus, e tenho um processo. E eu não posso pular a etapa, né, e querer suspender o processo e ser arrebatado sem completar o processo. Então, tem muita gente que quer ser arrebatada que não quer completar o processo. Está querendo escapar. Escapar do mundo não é o problema, irmão. Deus quer que você escape do mundo, mas você não pode levar o pecado junto. Então, para você escapar verdadeiramente, genuinamente, você tem que despojar de tudo. Senão você não está escapando, você está levando sujeira para o céu. E Deus não vai aceitar você subir lá desse jeito. Entendeu a diferença da realidade espiritual de fora e de dentro? Como é que é? Então, por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele não deixava a batata cozinhar, não, irmãos. Ele ia lá e já resolvia o problema dentro do coração dele. Ele botava para fora o que estava escondido. E Deus quer gente assim, que espreme o coração, que quer saber de mudar, quer saber de sair do marasmo, quer saber de sair da prova, quer saber de vencer o inimigo. É desses corajosos que Deus se agrada. E não em pessoa que fica cozinhando o galo, né? Como quando eu morava no Nordeste, matava aqueles galos velhos, passar 3 dias cozinhando para você comer no 3º dia. Para de cozinhar o galo aí. Destronca ele e joga ele fora. Isso é um pecado seu na sua vida, é uma coisa horrível. Que está tomando o lugar de Deus. Então eu preciso fazer isso para mim. Essa palavra serve para mim, essa palavra serve para você. Agora, chega na hora, some aí uma porcentagem de pessoas no mundo. As primícias. O que eu vou concluir? Que eu não era primícia. Não que eu vou perder a salvação, que eu vou para o inferno. Não é isso, irmão. É que você vai ter que precisar de um processo mais longo. Por quê? Porque ficou retendo. Porque não entregou todo o coração. Porque não aceitou a palavra de Deus por inteiro, ficou recortando pedaço da Bíblia, pedaço daqui, aquele, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto. Nós temos que pegar a palavra de Deus por inteiro. Nessas pregações modernas que tem aí hoje, os pastores só pregam uma parte. Não, isso aqui não, irmão, isso aqui é do Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? Preparação para o Novo. Você, para pintar uma casa, você não tem que preparar a tinta? Você vai metendo a tinta na parede assim. Então você prepara, não prepara? Então vá também preparar as suas vestiduras brancas, desde o velho até o novo, sabendo que é Jesus quem dá a pureza. Porque o Velho Testamento, o problema do velho, é porque ainda não estava Jesus manifesto. Né? E o povo tinha que se purificar. Mas acontece que eles tinham que enxergar Jesus na lei. E agora nós temos que enxergar a lei em Jesus. Percebeu como mudou? Quem não enxergou a Jesus na lei, não se purificou na lei. Mas quem não enxergar a lei em Jesus, também não se purifica, irmão. Porque vai fazer o que o mundo manda. Vai fazer o que o pastor e o outro lá que está desviando manda. E não vai obedecer a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim. Aí vamos aqui. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tá vendo? Já tem um livramento. Tem misericórdia de mim. Ele está precisando de mais livramento ainda. Ele conseguiu uns 2 ou 3 aqui já. O Senhor, porque estou angustiado. Ele quer tirar a angústia.
Tá vendo? Ele quer firmeza, os pés no lugar espaçoso. Ele quer alegria, ele já conquistou a alegria, já determinou que vai ter alegria, né? Tem várias coisas aqui, você pode ler depois para consultar, porque nós não vamos conseguir terminar o Salmo se a gente ficar parando em todos os detalhes, mas veja aqui o que está acontecendo no coração dele. É uma obra no coração dele. E agora ele está dizendo, ó, consumido de tristeza meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Está tudo triste nele. E como é que ele vai resolver isso? Como é que você tira a tristeza? É uma pedra pesada no fundo do rio e você não tem como mergulhar. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade. O que é iniquidade, irmão? Pecado é a atitude, é o resultado, é o bolo pronto. Iniquidade é os ingredientes do bolo. Então, você prepara o coração com as intenções, é a iniquidade. Com os pensamentos, mas você ainda não fez. É o desejo do pecado. Entende? Essa é a iniquidade. Então, você tem que ser purificado do pecado e dos desejos do pecado, ou seja, do pecado e da iniquidade. Porque equidade é quando você deseja o que Deus deseja. E iniquidade é o contrário. Você deseja o que Deus não deseja. Então, a iniquidade é aquilo que vai levar você ao pecado, porque é uma contaminação que já está na tua mente e no teu coração para você fazer aquilo. Então, tem gente que fala assim, eu não pequei, mas estava morto de vontade. Então, ainda tem iniquidade. Porque quando você está puro, você não tem nem a vontade. Então, o legalista, o que ele faz? Eu não pequei nisso, eu não pequei naquilo, eu não pequei naquilo, eu não pequei naquilo, mas está louco de vontade. E por que Jesus reprovava os fariseus? Porque o Jesus olhava o coração e via que eles estavam loucos para pecar. Eles pegaram a mulher lá da adúltera para denunciar ela só para pegar Jesus, mas na verdade eles queriam estar lá na cama com ela, porque ela era bonita. E tinha muitos ali que já tinham até passado pela cama dela. Então, irmão, não é moralismo, que a coitada também precisava do marido. E ela não tinha ninguém que pudesse casar com ela e cobrir aquela vergonha dela. Mas Jesus casou com ela, deu para ela o quê? O perdão. Aí disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, Jesus viu quem estava com desejo com ela e estava ali para apedrejar a coitada. Desejava ela nas horas que Jesus não estava vendo e naquela hora queria apedrejar. Que safado, né? Não foi lá confessar para Jesus, Jesus, eu desejo aquela mulher. Essas que vocês estão querendo apedrejar, porque eu queria ela para mim. Você não foi confessar para Jesus isso. Então, a força da gente se esvai quando a gente tem iniquidade. Quando você tem desejo de pecar, você não tem força. Ele está dizendo aqui, a minha força descai por causa da minha iniquidade. Você perde as forças espiritual. Você não resiste ao inimigo, o inimigo te afronta, o inimigo vem, goza da tua cara, fala mal de você, zomba de você. Porque você não tem força, você está com iniquidade, então precisa purificar da iniquidade também, não é só do pecado. Pecado é o que você já fez. O que você não fez ainda é iniquidade. Então tem que pedir perdão, confessar, para limpar tudo. Isso serve para mim também, irmão. Pensa que eu sou perfeito, não. Fui ao pobre entre os homens, os meus inimigos até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viram na rua fugindo de mim. Então teve vários problemas que ele passou na vida, né? Opróbrio é pessoas que são desprezadas. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, tentaram tirar minha vida. Esse salmo também tem um pouco da vida de Jesus, né? Porque Davi era profeta. Então, estava profetizando o desprezo que Jesus ia sofrer, né? Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Porque todo salmo tem que ter um pedaço de Jesus, que é onde o salmo nos resgata. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então, toda essa parte aqui, ó, do 11 para frente, aqui onde eu estou lendo,
uma parte relacionada a Jesus. E também a vida de Davi, né? Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Então, irmãos, quando o rosto de Deus resplandece em nós, é sinal que o nosso pecado foi perdoado. A nossa iniquidade foi tirada. O desejo mal do nosso coração foi tirado. Então, o arrependimento é quando você consegue mudar esse desejo. Não desejar mais aquilo que a tua carne está desejando. Aí o resplandecimento de Deus, do rosto de Deus, vem sobre o seu coração e brilha no seu rosto, na sua face. Você vê alegria, você vê o brilho mesmo espiritual. Não me deixes confundido. Senhor, porque te tenho invocado, deixa confundido os ímpios e emudeça na sepultura. Os ímpios, o que é? Gente que não tem nenhuma piedade, nenhum amor no coração. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra os justos. Ó, quão grande a tua bondade que guardaste para os que te temem. Então, nós precisamos temer a Deus para poder saber aproveitar a palavra de Deus, o amor de Deus e nos purificar. Porque sem o temor, né, é o princípio da sabedoria, mas também é o princípio da obediência. Amém? Porque obedecer também é ser sábio. Aí ele termina o salmo com louvor. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Tá vendo? Ele conseguiu a libertação que ele estava pedindo lá. Ele não estava pedindo misericórdia lá no começo do salmo, aqui ele já conseguiu. Pois eu dizia na minha pressa, ó, ele pensou que Deus não queria mais nada com ele. Ó. Estou cortado diante dos teus olhos. No entanto, não obstante, né, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Amém? Então, irmãos, ele rompeu no coração dele com o clamor pela fé que ele tinha de ser liberto daquele pecado, daquela iniquidade. Então, ele rompeu com aquele laço carnal, maligno, que estava suplantando o coração dele e deixando ele sem força. Aquelas pedras no fundo do lago, ele conseguiu tirar. E durante a vida de Davi, através de vários salmos, tem salmos que é só de louvor, não tem pedra ali, no fundo do rio. Mas tem vários salmos onde ele vai colocando para fora todas as coisas escondidas e ocultas no coração dele para ele ser limpo. E essa atitude de Davi, de querer ser limpo, de querer ser puro, de colocar na mão de Deus, de confessar, de falar, Senhor, vem aqui comigo, Senhor, vem aqui comigo, me ajuda aqui, olha, encontrei uma pedra aqui no fundo do meu lago, do meu coração, eu preciso que o Senhor me ajude a remover, me dê força, me dê graça ao Espírito Santo. Tá pesado, tá difícil, e às vezes até a carne, não, deixa ela aí, tá bom, tá bonitinha, olha lá a pedrinha lá no fundo, tá decorando até o fundo, né? A carne, ela vai tentar dar um argumento para você ficar naquela condição. O mundo também. Não, rapaz, todo rio tem pedra. Entende? Vai ter sempre uma desculpa quando a pessoa quer continuar naquele erro, naquela situação. E quando é que você vai ver o prejuízo? Ou no arrebatamento, se você ficar, ou depois, quando você morrer. Por quê? Porque você amou o pecado, não quis tirar aquela pedra, aí você erra da pedra. Qual vai ser o teu reino? A pedra lá, dura do coração duro. E não é o céu. Então, para entrar no céu, o céu é puro, limpo e santo. Então, você precisa ser puro, limpo e santo. E a gente não se purifica porque a gente quer ou porque faz força da gente mesmo. A gente se purifica porque clama a Deus. E Ele nos purifica. É diferente. Você querer ser santo por suas forças, pelos seus esforços, de cumprir a lei, você vai virar um fariseu. Mas se você quer ser santo porque você suplica a Deus e se humilha, você vai realmente alcançar a purificação. Porque é Deus que vai trabalhar para você
no seu coração, porque você está deixando ele trabalhar. A hora que é para descansar, você descansa. A hora que é para você suplicar, você suplica. Amém? Então, vou só terminar com mais 3 versos aqui. Aí vem o final. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. Primeiro mandamento. Porque o Senhor guarda os fiéis, né? Retribui com abundância ao que usa de soberba. Quer dizer, tem a parte boa e a parte ruim. Esforçai-vos e fortalecei o vosso coração. Tá vendo? Ele saiu com o coração, entrou com o coração fraco e saiu com o coração forte. Vós todos que esperais no Senhor. Amém? Amém, mas deu certo? Deu? Cortou algum som aí? Só aquela hora, não sei o que foi que houve, aí voltou. Mas eu tentei repetir mais ou menos assim, para pegar o pedaço que Não, cortou. deu para pegar, foi só uns 15, 30 segundos assim que caiu bastante, caiu assim. Depois você manda o link para botar também no meu canal lá. Caiu uns 80%. Porque tem o pessoal também que não assiste aqui no sábado, mas assiste durante a semana também lá. Sim. Só me dá o título. Amado, o senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós estamos apenas confessando os pecados e não tirando as nossas iniquidades do nosso coração, tirando os nossos desejos para fora. Por favor, Senhor, nos dê agora a capacidade da renúncia de si mesmo, a capacidade, Senhor, voluntária, como Davi pediu, dê-me um espírito reto e voluntário, fiel, inabalável, para poder, Senhor, expurgar todo intento carnal, todo intento maligno, tudo que é contrário à fé, à justiça e à verdade. Nós estejamos de vestes limpas e puras e santas, nupciais, como a irmã Margarida Luz orou também. Oh, Pai, nós declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa salvação. Venha no nosso socorro e nos limpa, Senhor, porque grandes têm sido as nossas lutas e o inimigo tem tentado nos sufocar na carne. E muitas vezes nós temos cedido, Pai, temos cedido a nossa carne, mas nós não conseguimos vencer a nossa própria carne se não for por Tua graça, por o Teu poder, pela fé em Ti e pela ajuda do Teu Espírito Santo. Por isso nos fortalece e nos redime, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir oração sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter trazido aqui para nós o pastor Lucas, e pedimos que a Tua bênção e proteção caia agora desça agora sobre a casa dele, sobre a Lês, sobre os pets dele, e que ele venha desfrutar essas maravilhas do Teu reino, a Tua alegria sobre ele, abundantemente, Senhor. Muito obrigado por trazer para nós, pastor Lucas. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, a vida da Lês, dos animais dele, da família dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amado.